Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo nesse canal, se inscreve logo, curte logo o vídeo, porque eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um desenho que eu fiz com base no filme que eu assisti. Então vamos falar de filme e vamos falar também de desenho, de pintura, de arte, que é a coisa que vocês mais gostam. E eu assisti o filme O Profissional, que é um filme clássico, muita gente já conhece, mas muita gente ainda não conhece, porque eu falei desse filme pros meus amigos e muitos ainda não conheciam. E eu achava que muita gente já conhecia. Eu nunca tinha assistido antes, mas sempre tive a imagem dele na minha cabeça quando a gente pensa em filme clássico. Então eu finalmente assisti depois de tanto tempo que ele foi lançado. Ele já tem muitos anos, ele foi lançado, não sei em que ano, mas eu vou colocar aqui. E foi um filme que me atraiu bastante pela história dele, pela temática dele. Ele traz aspectos sociais também, mas é muito legal a história do filme. É a história da Matilda, que é uma menina que ela perde a família dela inteira. Então vocês vão entender quando vocês assistirem o filme, porque é uma família que não é muito boa pra ela. E aí a família dela inteira é assassinada e ela não tem pra onde ir. E ela vai pra casa do vizinho dela, e o vizinho dela é um matador por encomenda, né? É uma máfia ali que envolve outras pessoas também. Acho que eles são italianos. E aí eu fiz o desenho da Matilda, que foi a personagem que mais chamou minha atenção, a personagem principal do filme. E eu queria muito compartilhar com vocês toda essa técnica, toda essa coisa que eu fiz e falar pra vocês o passo a passo um pouquinho, porque foi uma experiência muito legal pra mim que eu queria compartilhar com vocês. Bom, gente, como eu sempre faço, eu adiantei já um pouco o desenho. Depois que o desenho já estava um pouco mais adiantado, é que eu comecei a gravar de fato. Uma coisa que eu gosto muito dessa técnica de gouache, que eu descobri recentemente, foi que você pode realmente fazer o desenho com muitos acabamentos e tal, porque a tinta não tem uma cobertura muito boa. Isso não é um problema, ela não cobre 100%. Ela é um pouco mais transparente, como vocês podem perceber, ela não tem aquela cobertura como tinta acrílica ou tinta óleo. Então você pode fazer a parte do desenho realmente com mais cuidado e tal, porque você vai conseguir ter esse desenho como um guia durante todo o seu desenho. E eu gosto muito disso, porque eu gosto bastante de trabalhar o desenho para só assim trabalhar a pintura depois. Então às vezes eu me sinto meio perdido quando eu vou trabalhar com óleo e com acrílico, porque ela acaba cobrindo o desenho e aí você acaba ficando sem marcação. Então você já tem que meio que ir desenhando com a própria tinta, sabe? E às vezes é um pouco difícil, mas uma coisa que eu gosto muito de gouache é essa compensação, né? Que por outro lado tem esse ponto muito positivo no gouache. Então, como vocês puderam ver, eu comecei fazendo as bases. Então dei a base para pele, dei base para roupa, dei base para fundo, que eram as coisas, lembrando, né, sempre repito isso em todo vídeo, começar sempre pelo fundo para depois os elementos que estão na frente. Então comecei fazendo as bases, então fui dando cores, né, para as coisas, e aí depois eu fui dando o estudo de valores, né, as partes mais escuras, depois ressaltando as mais claras e voltando. Quando eu fui fazer a pele, eu percebi que eu acabei colocando tinta demais, ficou uma camada muito grossa de tinta. E aí depois eu tentei compensar botando branco para clarear um pouco, só que acabou não dando muito certo. E aí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? Nessa hora eu até pensei em desistir do desenho e fazer de outro jeito, pensar em outra estratégia, outro material, não sei. Mas eu não, vou dar um jeito de salvar. E aí eu deixei para secar e depois voltar, porque gouache é uma coisa que você tem que deixar secar bem as camadas de uma camada para outra. Pelo menos eu sinto muito isso. Acho que é sempre interessante você deixar secar bastante uma camada para depois fazer a outra, porque senão ele vai acabar arrancando a camada de baixo quando ela vai estar meia molhada ainda. Então quando você passar outra tinta para fazer a outra camada, ela não vai ser tão legal assim, porque vai dar uma variada na camada inferior. Então uma dica muito boa é você deixar secar bastante na hora de fazer camadas, para quando você for fazer a outra camada, ela não estragar a camada que você já fez. Depois eu coloquei o cabelo, fui fazendo essas partes aí mais escuras. Eu não gosto de trabalhar com preto 100% preto, mas eu acabei optando, nesse caso, por usar o preto de fato. E foi uma coisa que eu fiz que eu gostei muito, porque o cabelo dela é bem preto, então tinha que ser um preto mesmo de verdade.
E nessa parte também do desenho, vocês puderam ver que eu usei um papel toalha para me ajudar, para me auxiliar. E como eu falei para vocês, eu tinha feito uma camada muito grossa, então eu dei uma molhada nessa camada e coloquei um pouco de água, né? E depois fui recolhendo a tinta com papel toalha. E aí eu fui recolhendo essa tinta e depois eu fui com o pincel dando acabamento para não ficar faltando os buracos, né, na tinta, na camada. Então eu tive que ir lá depois dando um acabamento com o pincel e eu acabei gostando muito desse resultado porque eu consigo fazer as regiões claras, que é a coisa que eu mais senti dificuldade no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, que é o desenho do Leonardo DiCaprio, eu tive essa dificuldade, que é fazer as partes mais claras, né? Então acabei tendo essa ideia de utilizar um papel toalha para poder recolher o excesso e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu não pensei nisso antes, né? Mas a gente só vai aprendendo depois que vai testando mesmo, né? Então é uma dica boa. E quando você coloca água, assim como a aquarela, ela volta, né, a virar líquido novamente. Não 100%, mas ela já, só pelo fato de conseguir fazer esse retorno, da gente conseguir desfazer, já ajuda bastante. Então é uma coisa que me ajudou bastante. Voltando à ideia de trabalhar valores ainda, né? A gente vai ter sempre que ir retocando esses valores, sempre dando uma olhada como é que tá ficando, porque às vezes eles vão se perdendo, né, quando a gente vai fazendo os acabamentos. Então a gente tem que sempre que ir lá voltando para poder refazer e não deixar com que essas coisas se percam, e aí você acaba perdendo as características, né? Porque são eles que fazem as sombras, são eles que dão os acabamentos, então isso é muito importante. Observem que algumas regiões que eu não quero tão marcado, eu coloco o traço, né, com o pincel e depois recolho o excesso com papel toalha. Isso me ajuda a não deixar uma coisa tão grosseira, tão marcada, então foi legal. Para fazer o olho dela é levemente mais verdinho, eu não sei se foi a foto de referência que eu peguei ou se o olho da atriz é realmente verde, mas eu botei um pouquinho de marrom para não ficar uma coisa tão grotesca assim. Isso é interessante porque quando a gente acaba evoluindo com pintura, a gente aprende que jamais devemos usar as tintas exatamente como elas vêm. Então a gente vai sempre misturar. O verde nunca vai ser 100% verde, ele sempre vai ter outra cor por trás, né? Da mesma forma, a jaqueta dela é verde, mas eu não vou usar o verde do jeito que ele vem na paleta de 12 cores, porque vai ser uma cor muito primária, acaba que teu desenho fica muito infantil. Então com o tempo a gente aprende a fazer essas misturas e ajuda bastante, sabe? Dá um resultado muito legal e muito mais profissional. Pessoal, em alguns momentos do vídeo vai ter a participação especial da Mel, que não consegue calar a boca um segundo. Ela passa o dia todo calada, mas na hora que eu boto pra gravar alguma coisa ela começa a latir, é sempre assim, então ignorem aí. Enfim, voltando, uma coisa que eu tava falando pra vocês é a questão da mistura das cores. Então com o tempo só que a gente vai acabar descobrindo isso, né? Acabar deixando menos imaturo, né? Acaba trazendo uma maturidade melhor, um profissionalismo melhor. Então, se você quer deixar seu desenho um pouco mais profissional, questão de tonalidade e tal, é uma dica muito boa que eu dou. É não usar as cores do jeito que elas vêm nas paletas, sempre com misturas. Nessa etapa eu já estou nos acabamentos finais, então eu vou saltar um pouco o vídeo e eu volto já já para falar os últimos detalhes. Para fazer as últimas finalizações, eu usei a caneta da Unipin para fazer cílios, cantinhos de olho, essas coisas que são mais delicadas, e também usei uma posca branca para fazer a questão da iluminação. Então tem essa parte do brilho do nariz, brilho do lábio, lágrimas, que fica meio difícil fazer com a tinta guache, porque ela não tem a cobertura de 100%. Então eu usei mesmo a posca e eu gostei, acho que combinou bastante.
E foi isso o desenho, eu espero que vocês tenham gostado do resultado final. Eu particularmente adorei trabalhar com esse material, como eu já falei pra vocês. O vídeo passado daqui do canal foi também com tinta guache, mas foi meu primeiro vídeo com tinta guache e esse aqui é o meu segundo vídeo com tinta guache, então mudou já muita coisa e eu acho que eu já evolui bastante na técnica de um vídeo pro outro. Então se vocês querem ver um pouco dessa evolução, podem ir acessar meu canal e ver o último vídeo. Eu vou deixar o card aqui que é pra ficar mais fácil também. E esse foi o resultado, eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz e para as pessoas que eu mostrei, elas também gostaram. Eu quero saber se vocês também curtiram. Foi uma experiência super legal trabalhar de novo com esse material, como eu tinha dito para vocês. Esse foi a minha segunda vez com guache e eu acho que a gente evolui bastante de um desenho pro outro. E eu acho que eu cresci bastante em relação à técnica e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso tudo. Não se esqueçam de assistir o filme, porque esse filme vale muito a pena. Se você quer saber o fim da história, o resto da história inteira é muito bom, então você precisa assistir para saber, e eu garanto que você não vai estar perdendo seu tempo. É um filme que vai ficar muito na sua cabeça, porque ele é muito interessante. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, não deixem de deixar um comentário e até o próximo vídeo. Tchau, fui, beijo!